Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, se cuidando, fazendo as lições e tudo mais. Então, para a gente dar uma diversificada aqui, né, depois de 6 aulas só com leituras de texto, análise de mapas e tudo mais, além do trabalho do pluviômetro, eu vou aqui trazer para vocês uma videoaula que a gente vai falar um pouquinho, dando um prosseguimento, né? Encerramos a primeira parte sobre o Brasil, no que diz respeito à localização, alguns aspectos naturais, já abordou várias coisas, já deu uma adiantada. Agora vamos falar sobre a sociedade brasileira. Então, assim, as características do povo brasileiro, né? Então, e num primeiro momento nós vamos focar aqui nos povos indígenas, ou seja, nos povos que habitavam o Brasil aqui no início, como a gente já viu um pouquinho disso. A intenção é que essas aulas, quando for gravar videoaula, tenham entre 15 e 20 minutos. Eu vou disponibilizar também a apresentação de slides, né, que eu estou passando aqui, para vocês poderem ver no computador e também o vídeo vai estar hospedado aqui no YouTube também, né? Então, e claro, vai ter atividade depois ainda. Então, continuem fazendo atividades, as coisas para não se sobrecarregar, para entenderem como as coisas estão funcionando e não deixem de tirar suas dúvidas. Tá bom, gente? Então vamos lá. Quando a gente pensa no povo brasileiro, a gente sabe, a gente conhece uma cidade muito diversificada, a gente vê, a gente pode olhar na nossa própria sala de aula, né? Os colegas. Você tem de diferentes etnias, você tem negro, branco, asiático, tudo mais. Então, assim, você tem um pouquinho dessas diferenças e, obviamente, você vai encontrar essas características presentes na sociedade como um todo. E aí, o que que acontece? A gente pode dividir o povo em três grandes troncos culturais, as chamadas matrizes culturais. Aí você tem a matriz indígena, a matriz europeia e a matriz africana. Essas são as três principais. Depois, claro, teve a questão dos asiáticos, né, dos árabes, também dos judeus, tudo, mas num primeiro momento nós vamos focar nessas três matrizes que é a base, né, do povo. Então, geralmente não foge desses três. Então, o que, que acontece? Então, a gente vai falar primeiramente dos indígenas, que não será somente essa videoaula, também terá texto sobre, né, eles e a gente vai começar a entender um pouquinho. Quando a gente pensa nos indígenas, obviamente, a gente está aqui falando, a gente não vai pensar apenas em que Índia é tudo igual, né? Então, você tem vários diferentes, né? Havia diferentes etnias, todos esses povos diferentes. Porém, obviamente, o contato com eles, ele acaba mudando, acaba sendo diferente, porque você tem vários povos, na verdade. E quando houve contato com os portugueses, ocorreram algumas situações. A primeira delas é que os imigrantes trouxeram doenças, ou seja, doenças que eles não estavam habituados. Então é como se fosse assim um organismo que não está preparado para esse tipo de coisa. Né? Você pode pensar tuberculose, é um exemplo. A própria gripe, né? Que depois se desenvolveu em outros momentos. Então doenças assim que eles não estavam preparados porque não são dessa região, não são do Brasil, que são de outras regiões e vai estragando. Como nós temos atualmente também, né? Com a atual pandemia, né? E também houve tentativas de se escravizar os índios, porque como a gente já viu lá no começo, os portugueses chegaram aqui, buscaram trazer recursos, explorar os recursos, né? Começaram pelo pau-brasil, tudo. Só que, obviamente, que quem está colonizando não vai querer ficar trabalhando. Vai arrumar gente para fazer isso. Houve uma tentativa de escravizar os índios e com isso ocorreram conflitos, houve brigas, né? Então, e com essa dificuldade, você acabou então os índios acabaram brigando, morrendo, a gente acabou fugindo. Alguns aceitaram também. É daí que criou-se a ideia de que índio é tudo preguiçoso. O que a gente sabe que não é verdade, que não é bem assim que as coisas acontecem, né? E um outro problema que ocorreu foi, não um problema, né, mas uma situação que mudou o modo de vida, é que havia uma ideia de você evangelizar eles, ou seja, transformar eles em católicos, né, em cristãos. Então, ou seja, que as missões, os missionários, as frentes lá, tudo sim para catequizar índios e fazer eles, podemos assim dizer, ganharem a divindade, né? Ou seja,
seja, deixarem de ser pagãos ou o que for lá que eles estavam pensando na época. Como consequência disso, você vai... Então, os índios vão meio que abandonar a sua cultura, os seus hábitos, as tradições. Então, ou seja, se ele pedir uma coisa, agora tem que pedir para Deus. Se ele pedir para uma determinada entidade, ele vai pedir para o Deus católico, né? Então, e isso, cada etnia reagiu de uma maneira diferente, né? Então aqui, só para vocês terem a noção, nesses dois mapas aqui, no mapa da esquerda, que é a figura 4, que sim, eu peguei do livro de vocês, do livro didático de vocês, tá? Que é os materiais que eu venho trazendo, vem tudo do livro de vocês. Eu pego às vezes de outro lugar, mas a base conceitual é do livro de vocês, tá? Então assim, os grupos linguísticos indígenas no século XV, ou seja, como que estariam distribuídos os povos indígenas? Então você tem aqui Tupi-Guarani, Gê, Aruac, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, além dos outros grupos também, né? Que seria mais ou menos o espaço em que eles estaria ocupado, né? Então, você vê que essa distribuição que você vê que a maioria do território você tem Tupi, Guarani, Gê, e você também tem uma parte que acaba destinada a outros grupos, né? Porque está espalhados por outras partes do país. E um outro caso aqui, e o mapa da direita mostra a população indígena e os grupos linguísticos em 2013, considerando assim as seguintes informações. Cada pontinho tem uma cor e indica um determinado grupo. É meio ruim de ver, assim, eu tenho que conhecer, mas mesmo no livro também não está fácil. Então você tem lá, por exemplo, e a segunda informação que você tem, que é da questão da escala monocromática aqui, é a porcentagem da população indígena na população total daquele estado, no ano de 2010, que foi quando foi feito o censo do IBGE. Aí o que acontece? Os estados que estão marcados com uma cor mais clara, com o tom mais claro, são os que têm a menor porcentagem, que está entre 0,1 e 0,99, ou seja, menos de 1% da população é formada por indígenas. E aí você pode reparar que os estados do sul, do sudeste e boa parte dos estados do nordeste incluem uma parcela mínima, ínfima do assim, que está entre 0,9 e 1,5%. E também você aí você também tem as outras escalas, né? Aliás, não é nem de 0,1 a 0,99 mesmo, né? Tá meio ruim de ver as cores aqui, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Aí você tem aqui os da região norte, que acabam tendo uma maior concentração de indígenas, acima de 5%, no caso do Amazonas, e outros variando entre 1,5% e 4%. Então você tem situações diferentes e você também, em alguns casos, você tem o número de etnias no estado. Então, você tem 3, 4 na maioria dos estados. Por exemplo, no Amazonas você tem 83. No Ceará você tem 10, no Pará você tem 32, no Mato Grosso 41. Então assim, ainda tem etnias remanescentes, mas assim, já está mais prejudicado, já não está tão presente quanto no mapa da esquerda, né? Então assim, consequência do que a gente foi falando, né, do povo, das doenças, dos conflitos, das fugas, tudo mais, muitos índios acabaram morrendo. Então a gente tinha uma escala de milhões de índios, não tem um número preciso, porque ninguém contava a população antes dos portugueses chegarem. Cada um vivia na sua sociedade e tinha pouquíssimo contato com outros, né? Era um ou outro que tinha. Mas nos tempos atuais, há um registro de 896 mil indígenas no censo de 2010, feito 10 anos atrás, que já é um aumento comparado aos 700 e poucos que haviam no censo de 2000. E esses índios estão distribuídos em 305 etnias diferentes, falando 274 idiomas, e ainda assim você ainda tem uma parcela de 17,5% dos indígenas que não falam português, que são tribos não contactadas, ou que têm um contato mínimo apenas com a FUNAI, mas que vivem lá
no grupinho deles, na região deles, né? É mais comum no norte do país, né? Em outras regiões já não tem, é difícil você encontrar tribos não contactadas. Você pode ter tribos isoladas, mas que têm contato, já tiveram contato com civilização. Então é comum esse tipo de situação de você encontrar povos não contactados, né? Uma consequência natural com a questão do país e tudo mais, que os índios não tinham direitos. Era tratado tipo como um bicho no zoológico, né? Então, sim, de maneira bem exagerada e bem e até triste também, né? Então, à medida que foram passando os anos, que passou-se o período colonial, depois tivemos o Império aqui no Brasil e depois a República, você foi tendo o governo, o Estado brasileiro atuando mais para incluir eles dentro da sociedade. Então, em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que seria para trazer direitos, para garantir os direitos, as regras deles, tudo, porém não era um órgão tão presente assim. Em 1967, esse órgão foi extinto para dar lugar à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ou seja, que já buscava realmente assim um papel de proteção, de auxílio, de construção. Então, realmente proteger eles. Em 1973, foi criado o Estatuto do Índio, delimitando realmente os direitos que os índios poderiam ter, quais o papel deles, como que eles iam funcionar. Isso significou a própria, ou seja, garantir que o índio faça parte da sociedade, que não seja um bicho colocado lá no meio do mato que vez ou outra você vai visitar e achar bonito. Então, ou seja, é um papel importante. Em 88, então, o estatuto foi atualizado e ele entrou na Constituição do país, ou seja, realmente assegurando o direito à terra, a tudo, todas as questões. Ou seja, estava previsto na lei e a lei teria que ser executada, garantir que o índio ele possa realmente participar da sociedade brasileira, mantendo-se nas suas características, ou seja, mantendo assim a sua dinâmica. Só que isso ainda não acontece muito bem. Porque o que acontece? Você tem ainda disputas entre índios e poceiros que controlam terras, né, que seriam terras delimitadas para os índios, demarcadas. Só que daí os caras querem explorar por conta dos recursos que ele tem. Então você tem brigas, disputas. Claro, índio também explora, índio desmata. Tudo isso acontece. Não vamos ficar com a ideia de que o índio é amigo da natureza e tudo mais. Você tem várias discussões, textos sobre isso também. Tanto é que em vários lugares não houve tanta briga assim entre indígenas e portugueses, porque foi feito um acordo muito bem feito e a situação se resolveu, né? Então ocorreram mortes, disputas judiciais e invasões ilegais por parte dos dois lados. Então, os indígenas reconheciam que aquela terra era deles e estava ocupada por poceiros, eles invadiram e rolou briga, e o contrário também acontece. Então você tem esse tipo de situação ainda muito complicada no país, né? Então, e aqui temos outros dois mapas que vão indicar aqui para nós o seguinte. O mapa da esquerda vai nos trazer aqui as, as terras indígenas demarcadas e ainda não exatamente demarcadas assim. Você tem aqui, então, o de verde, que é o que está mais fácil de ver, são as terras que já são homologadas, registradas e que tem os índios ocupando lá. A maioria delas está na região norte e você tem alguns pontinhos espalhados pelo resto do país. Aí, no caso, a amarela, que está em identificação, com restrição de uso a não índios, ou seja, quer dizer que já são terras indígenas, porém ainda está em processo de estabelecimento tudo, e você não há permissão para que não índios possam ocupar. Então você tem restrições, então já não pode fazer qualquer coisa, tudo. As terras marcadas em roxo são as terras declaradas, ou seja, aquelas que há uma declaração de que elas pertencem a indígenas, mas ainda está em processo inicial de resolução e identificada também nesse mesmo sentido. Então, ou seja, é um processo longo, extremamente demorado. E no caso do mapa da direita, é a distribuição espacial da população indígena em 2010.
Então aqui o que acontece? Você tem um mapa de figuras proporcionais, né? Então, ou seja, que é os círculozinhos, quanto maior o círculo, maior a população. E assim, os círculos também têm cores para tentar facilitar um pouco essa divisão. Então, os menores círculos indicam até 25 indígenas e o maior acima de 5.000. Então você vê o seguinte, que é uma proliferação muito grande dos círculos na parte do região sul, sudeste, assim, na parte litorânea, né? Entretanto, os maiores círculos estão na região amazônica, então, do Mato Grosso até Roraima, Amazonas, Acre, então que é a região da floresta. Então assim, então esse mapa ele é interessante porque você tem aqui uma grande concentração de círculos pequenos, porém os círculos maiores estão em outra região, né? Então tem que ficar atento a isso. E no caso da cultura, a gente pode pensar o seguinte, que a gente pode pensar que a gente não tem nada dos indígenas, né? Porque a gente não tem a pele parecida, a gente não tem comportamento, nem nada assim. Porém, não é bem assim que a coisa funciona. Porque a gente tem esses traços na nossa sociedade. Então, ele está presente, por exemplo, em nomes de localidades. Assim, vamos pensar assim, na coisa mais simples. Então, quando você pensa nas cidades aqui em volta de Vargem Grande, onde vocês moram, né? Então, Cotia, Itapevi, Ibiúna, são nomes indígenas. Cada um tem um significado. Quando você Caucaia também, para pensar, então você tem essas características e alguns hábitos que não eram presentes na sociedade. Então, o banho diário, né, regular. Porque afinal de contas, você tinha disponibilidade de água, a temperatura é boa, né, para isso, então, diferente da Europa, que você não tem tanta água disponível e faz frio uma boa parte do ano, né? Então, complica. Algumas comidas típicas do nosso país têm origem indígena, como o uso da mandioca, alguns tipos de peixes, tem outras coisas. E mesmo algumas expressões do dia a dia, alguns lugares, localidades e tudo mais, têm origem indígena, né? Então, tem o nome vindo desse jeito, né? Então, e além disso, o conhecimento que os indígenas têm sobre a floresta, sobre outras regiões, acabam atraindo o interesse de atores econômicos que quer tirar vantagem disso, ganhar dinheiro, sem haver nenhum tipo de compensação desses povos e nada do tipo. Que acaba sendo o quê? O dever da FUNAI e do próprio governo dar assistência a esses povos e proteger eles de forma a terem uma vida digna e poderem manter sua cultura ou adaptá-la aos tempos atuais da forma deles. Ou seja, não ser um negócio que vem de fora para dentro, sim de dentro para fora, ou seja, eles criarem o modelo deles. Só que muitas vezes isso não acontece por conta das questões políticas envolvidas, né? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de tirar suas dúvidas, realizem as atividades e continuemos que semana que vem tem outra atividade ainda sobre os indígenas, tá bom? Até mais, abraço a todos.